Bom dia, turma, tudo bem? Então, a nossa aula agora são reações de oxirredução. Último grupo, né, a última reação orgânica que vocês estudam aí no ensino médio. Relembrando, rapidinho, né, a gente estudou reações de adição, reações de eliminação, reações de substituição e agora o estudo é reações de oxirredução. As reações químicas acompanhadas de variações de NOx são denominadas reações de oxirredução, aquelas que variam seu número de oxidação, né? Os átomos variam. Elas ocorrem quando existe a transferência de elétrons entre os átomos dos elementos participantes da reação, na qual um elemento químico cede elétrons, né? Quem cede elétrons oxida e outro recebe a redução. Então tá. Outra coisa aqui que eu tenho que informar vocês é que na química orgânica as reações de oxidação também podem ser verificadas pelo aumento da quantidade de átomos de oxigênio em uma molécula, ou pela diminuição na quantidade de átomos de hidrogênio. Então, a oxidação vai aumentar o número de átomos de oxigênio em uma molécula, quando a molécula sofre oxidação, tá? E sempre lembrar que os fenômenos de oxidação e redução são sempre simultâneos. Ok, pessoal? Então veja aqui, ó, oxidação de álcoois, as reações de oxidação. Lembrando que o oxigênio, por ser mais eletronegativo, o seu momento dipolar na ligação é negativo e o do carbono é positivo. Então, quando você vai fazer a oxidação dos álcoois, isso aqui significa oxigênio nascente ou concentração de oxigênio suficiente. Né? O que vai ocorrer? Vai ocorrer a entrada de um oxigênio, um ataque desse oxigênio nesse carbono. Tá? Então, né, a oxidação de álcoois é a entrada do oxigênio no carbono ligado ao oxigênio. Porque esse carbono vai ser o mais vulnerável por causa dessa diferença aqui, ó, de polaridade de molécula. Desculpe, de polaridade de ligação. Tá? Bom, então vejam lá. Álcool primário e metanol. Então nós temos aqui o etanol, ok? E a gente vai fazer a oxidação do etanol. Então, esse álcool aqui, ele é um álcool primário. Por quê? Porque a hidroxila está ligada a um carbono primário. O que acontece, pessoal? O oxigênio ele vai atacar esse carbono, que está mais positivo. Então, vai formar o quê? Vai formar aqui, né, um, um aldeído. Então, vai quebrar lá a ligação, vai formar um aldeído. Aldeído é uma substância extremamente instável, né? E ele, na presença de oxigênio, ele vai formar o ácido carboxílico. Ok? Então, álcool primário, ele vai oxidar, tá? Para aldeído e depois para ácido carboxílico. Isso aqui, turma, é a reação do que? É a reação de que azeda o vinho, o azedamento do vinho. Quando você deixa o álcool, o etanol, a presença de oxigênio, tá? Então esse oxigênio ele começa a oxidar, forma o aldeído ele é mais instável e ele reage com oxigênio e daí forma um ácido carboxílico. É sempre esse caminho aqui, tá? Tanto para álcool primário quanto para metanol, depois o metanol eu acho que vai ter, mas enfim, vai ter esse caminho aqui de oxidação. Então nós temos álcool, aldeído e ácido carboxílico. O nosso fígado também ele metaboliza o álcool de bebida alcoólica dessa maneira. Então leva 3 horas mais ou menos para ele metabolizar o etanol, para tentar metabolizar o etanol. Só que o excesso de etanol quando não está, o fígado não tem mais disponibilidade de metabolização, esse etanol ele vai para o sangue e passa a barreira hematoencefálica, vai parar lá no cérebro, né? E daí começam os efeitos. Mas o, o, o etanol ele vai se transformar em etanal, que é esse aldeído. Esse aldeído é o responsável pela ressaca, porque
aldeídos são tóxicos para o nosso organismo. Então ele vai causar aquele mal, aquela ressaca. E daí, claro, ainda com o processo de oxidação, lá no fígado ele vira ácido carboxílico que vai ser excretado na urina. Aqui o metanol. O que acontece? O oxigênio ele vai atacar, né? Vai ocorrer o ataque do oxigênio ali, o carbono, vai formar o metanol. Tudo bem? Então vejam, saiu o hidrogênio, né? Aumentou uma dupla ligação aqui. Saiu 2 hidrogênios, né? Sai 2 hidrogênios, ó, na anterior também, né? Você vê que vai saindo hidrogênio aqui, ó. Daqui, ó, uma dupla ligação sai molécula de hidrogênio, né, para formar o aldeído. E daí entra novamente o oxigênio. Entre esse carbono e esse hidrogênio entra o oxigênio, se permanecer. Aqui também, ó. Aqui vai sair hidrogênio e vai aumentar o oxigênio na molécula. Então vai formar esse composto. Na presença de oxigênio, vai formar o ácido metanóico. E se deixar ainda, né, vai formar o ácido carbônico. Vai oxidar a tal ponto de formar o ácido carbônico, que vira água e gás carbônico. Álcool secundário, quando o carbono está aqui, o que vai acontecer? Vai existir formação de uma cetona. Então, esse hidrogênio do carbono secundário e esse hidrogênio aqui vão sair e vai ter uma dupla ligação com esse oxigênio. Tá? Na presença de oxigênio, vai sair os 2 hidrogênios com água aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, esse hidrogênio e esse hidrogênio saem com oxigênio e formam uma molécula de água. Saem com esse oxigênio. O restante das ligações formam a cetona. Então, álcool secundário forma a cetona. Álcool terciário. Não ocorre oxidação em álcool terciário, porque não tem o hidrogênio para retirar. Tá? Então, vamos lá? Isso aqui a gente precisa memorizar. Álcool primário vira aldeído e depois vira ácido carboxílico. Esse é o caminho. Vai saindo hidrogênio, vai entrando oxigênio. Álcool secundário, o metanol também. Só que o metanol ainda ele vira ácido carbônico. Álcool secundário, ele vai virar cetona. Tá? E álcool terciário, ele não ocorre o processo de oxidação. Então, a oxidação em alcenos. Oxidação chamada branda, né, que vai quebrar. Para ocorrer esse tipo de oxidação, turma, precisa do quê? Precisa, né, que a presença de um agente oxidante em solução diluída a frio e um meio básico provoca o rompimento da ligação π. Então, meio básico e solução a frio. Esse é o termo. A oxidação energética, né, que vai quebrar a dupla ligação, você precisa de solução concentrada a quente e meio ácido. Essa é a diferença. Tá? A energética é ácido a quente, a branda é básico a frio. Tá? E por que isso serve? Essa aqui serve para a gente não quebrar a cadeia, por isso que é chamada de branda. Né? Branda é mais fraco. Então vai formar um álcool, quebra essa ligação, o oxigênio entra né, nessa posição aqui, tá? E sequestra também hidrogênio, os hidrogênios que já estavam presentes ali na cadeia. A oxidação energética vai romper. Na oxidação energética rompe. Então é meio ácido, né? Então vejam aqui, ó. Aqui vai existir o rompimento. E daí você vai colocar o oxigênio em todos os lugares que quebrou. Então aqui, ó, quebrou aqui, você vai colocar o oxigênio aqui. E o certo é você colocar o oxigênio entre esse carbono e o hidrogênio. Então, onde tem hidrogênio e dupla ligação, entra o oxigênio. Então, quebrou aqui, tá? Entrou o oxigênio, ó. Quebrou aqui, ó. Eu estou colocando o oxigênio.
formou uma cetona. Continua em meio oxigenado. Vejam, isso aqui é o aldeído. Lembram lá da oxidação de álcoois? Esse aldeído ele vai sofrer oxidação aqui e o oxigênio vai entrar entre o carbono e o hidrogênio, formando ácido carboxílico e cetona. Tá? Então a oxidação energética quebra a dupla ligação, formando ácido carboxílico, né? Ou forma dois ácidos carboxílicos, ou se formou lá se formou um aldeído, esse aldeído ele vai oxidar em ácido carboxílico, e se formou uma cetona, a cetona vai permanecer, tá? E a ozonólise, o que acontece? A ozonólise vai ocorrer outro tipo de oxidação que pode ocorrer com os alcenos é a ozonólise. Nessa reação, catalisada com zinco metálico, o alceno reage com o ozônio, havendo posteriormente a hidrólise. Dependendo da localização da dupla ligação, formam-se aldeídos ou cetonas, além do peróxido de hidrogênio. Se os átomos de carbono da dupla ligação apresentarem grupos ligantes, ocorrerá a formação de cetonas. Caso eles tenham átomos de hidrogênio como ligantes, haverá a produção de aldeídos. Então vamos aqui, ó. Nessa reação, dupla ligação, ozonólise, quebrou, vai entrar oxigênio aqui na dupla ligação e vai entrar oxigênio aqui. Então formou, né, nesse caso aqui, formou o quê? Formou duas cetonas. Dois oxigênios entraram e quebraram essa ligação. O outro oxigênio ele vai se ligar à água e formar água oxigenada. Tá? Aqui, ó, vai quebrar a ligação, tá? Vai formar um aldeído, tá? Bem fácil, ó. Quebra a dupla, coloca oxigênio aqui, formou outro aldeído, tá? E o outro oxigênio entrou aqui formando o peróxido. Aqui de novo, quebrou a dupla, que vai formar aldeído, e vai formar uma cetona e água oxigenada, tá? Nesse caso, na ozonólise, turma, a gente não precisa escrever a degradação do aldeído em ácido carboxílico. Tudo bem? E daí vai ter as reações de redução, né, que é o contrário das reações de oxidação. Nessas reações, o que acontece? Aumenta o hidrogênio e diminui o oxigênio. Então, nós temos um aldeído na presença de hidrogênio. Para ocorrer essa reação, a gente necessita do níquel, tá? Então, vai formar o quê? Vai quebrar essa ligação aqui. Um hidrogênio vai entrar com esse oxigênio e outro hidrogênio vai entrar no carbono. Então, entrou hidrogênio na cadeia, nós temos o processo de redução. Aqui na cetona, né? Caso a cetona vai reagir com o hidrogênio e vai formar um álcool secundário, a reação contrária à reação de oxidação. Então vejam, aldeído por redução dá álcool primário. Álcool primário por oxidação dá aldeído. Cetona por redução dá álcool secundário. E álcool secundário por oxidação dá cetona. Bem fácil, né, pessoal? Então, você reduz aldeído ou cetona, você forma álcool primário ou secundário. Se você oxida álcool primário ou secundário, você tem aldeído ou cetona, tá? Bem tranquilo. Beleza, turma? Então é isso, pessoal. Vai ficar aí a dica dos exercícios para vocês resolverem, né? Bons estudos a todos e um bom provão.